O texto que eu fiz a introdução aí para as crianças é o de 1 Timóteo, capítulo 4, os versículos 7 e 8, mas eu vou ler a partir do versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom. Deixa-me fazer um comentário, um passant aqui. Esta é a tese perfeita e inicial para todo comportamento cristão. Deus é bom. Os incrédulos, cantores aí da nossa poética atual, Chico Buarque e outros, dizem, Deus é bom, e o outro responde, mas não foi bom para mim. E o cristão tem de dizer, Deus foi bom para mim. De Deus não vem o mal, disse Jó. De Deus vem o bem. Se tem aparência de mal, ele transformará em bem. E esta é a base aqui para nosso empenho. Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, com o perdão da palavra, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para tudo é proveitoso. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Até aqui. Nós temos compreendido mal a religião. E num entendimento bem moderno, eu digo moderno porque eu me sinto moderno, dos últimos 60 anos, 70, a palavra espiritualidade mudou de sentido. Durante muito tempo, e Francis Schaeffer escreveu um livro chamado A Verdadeira Espiritualidade, a palavra espiritualidade significava uma submissão ao Espírito, de tal maneira que o caráter fosse transformado e dominado pelo Espírito. Depois foi tendo outro sentido, à medida que os homens se afastaram da fé, desconheceram a palavra de Deus, a autoridade de Cristo. Esta palavra espiritualidade foi estendida a outras áreas do humanismo. Então, espiritual é uma pessoa que dá esmolas. Espiritual é uma pessoa que contempla. Uma vez eu conheci um pastor e uma igreja em que num dia ele disse, não vai haver pregação. Nós vamos colocar uma rosa em cima da mesa e todo mundo vai pensar em Deus enquanto pensa na rosa. Se eu estivesse lá, eu estaria pensando em geleia de pétala de rosa, uma delícia. Olha que lá em casa, quando faz, é muito pão, para pouca geleia. Outra coisa que eu ficaria pensando é cuidado com o espinho. Sabem plantar rosa? Quem tem roseira em casa, esta é a época de poda. Corta 2/3 da roseira. Agora, estou falando isso, mas lá em casa tem e eu não faço.
Faço o que eu digo, não... Tá. Menos em Deus, eu pensaria. Por quê? Porque a minha tendência humana é olhar a coisa material como algo que tem proveito para mim. A rosa enfeita minha casa. A rosa enfeita meu relacionamento quando eu dou o botão de rosa para alguém. A rosa tem esses propósitos. Eu não consigo pensar em Deus se o pensamento não me vier de cima. Contemplando a Deus, eu amo a rosa. Oh, Deus bendito, que fez rosa de todas as cores. Eu vi uma rosa preta. No meu funeral, vai ser cantado em ritmo de jazz. Ó dia alegre, eu abracei Jesus e nele a salvação. Quero todo mundo alegre. E uma rosa preta em cima do... Caixão não, eu não vou ficar ali. Me deixa, Senhor. Porque Deus é que preenche a vida e dá sentido às coisas. É nesse sentido, então, que eu quero encarar hoje a vida cristã. É a quarta mensagem sobre vida cristã. A razão pela qual Paulo escreve a Timóteo ali, Timóteo era um pastor, ele queria instruir o jovem pastor a tratar o rebanho. Mas não é para pastores que eu estou pregando, mas para sacerdotes de Deus. Todos os crentes são sacerdotes. E Paulo diz, exponha estas doutrinas, estas palavras aos crentes, para que eles saibam como viver, como escolher entre o bem e o mal. Como saber, por exemplo, do que ele disse, sobre o culto à mentira que existe no mundo. Tantas vezes se fala mentira que a gente acredita e vota em quem o partido indica. Tantas vezes a gente engole a mentira que não se rebela contra o domínio perverso dos impostos. Houve prefeitos falarem a respeito das suas metas, sabe que não é verdade e vota. E vota em quem vai tratar da nossa rua. Nós vamos votar em quem asfaltar a nossa estrada de Santa Catarina. Só que vamos ser enganados porque no papel o asfalto já existe. Não se pode asfaltar rua já asfaltada. E a mentira nos domina. Então ele diz, prega a palavra da verdade, que não há o engano da mentira. Diz ainda assim, que proíbem o casamento. A palavra aqui não é proibir de dizer, eu não quero que você case. É negar o casamento. A palavra quer dizer daqueles que não querem aceitar o casamento. Aí vai juntar. A igreja está com muito disso. Casamento é coisa feita diante de Deus. Quer no papel, quer fora do papel, quer que seja crente, quer seja incrédulo, é diante de Deus que as promessas são feitas e os juramentos existem. Comportamento compreende uma promessa e um juramento. Que exigem abstinência de alimentos. Hoje, mais do que nunca, né? Vamos comer uma carninha. Não, eu sou o quê? Não mais. Vegano. Quando eu vi a primeira vez esse vegano, eu falei, eu sou venusiano. Vou comer gás, ácido. Tem aqueles que vivem de luz. Isso é bonito. Viver de luz é lindo. Ah, se eu soubesse tocar violão, eu ia viver de luz.
e nem a mentira envolvida nisso. Agora, vou comer veneno? Ô, senhor, como diria o pastor Daniel lá no Japão, ai, moleque, comer veneno nem Deus quer. Então ele diz, tudo que eu vivo no mundo, a minha experiência, eu vivo baseado na palavra e na oração. A palavra da verdade indica o que eu vou comer. Olha lá, berinjela mantém o bom ânimo, ela tem metais pesados que garantem um equilíbrio, promovem um equilíbrio emocional. Feijão. Bom, os vegetais escuros fazem bem para tratar do comportamento. E a Bíblia ensina, a Bíblia no Velho Testamento tratou muito da dieta alimentar. Não é que nós vamos chegar lá e dizer só come então o que está nessa dieta. Porque Deus ofereceu um lençol a Pedro e disse, mata e come. E aqui está esclarecido, pela palavra e pela oração, minha palavra, meus compromissos, alianças, minha alimentação torna-se purificada, santificada. Então, daqui eu vou deduzir um tema. Piedade é quando eu submeto as coisas naturais às ordens espirituais. Quando as leis do reino dos céus dominam a minha vivência no reino da terra. A palavra piedade, em alguns lugares da Bíblia, nas diversas palavras usadas, quer dizer dó. Não o dó no sentido que nós entendemos hoje, o dó que o poeta falou, o dó que infama. Não tenham dó de mim, não. Os mais velhos aqui, cineófilos, que chama? Cinéfilos, vão apreciar aqueles filmes antigos do o Exército de Brancaleone, quando aparece o Cavaleiro Negro com a espada e começa a lutar com o outro, corta um braço, ele apanha a espada com o outro braço, corta o outro braço, ele pega a espada com o pé, corta uma perna, ele cai, ainda levanta para lutar, corta a outra perna, e o outro diz, você se rende agora? Caído no chão, sem braço e sem perna, ainda luta para essa sobrevivência. Nós tomamos o dó como dizendo, eu sou superior, eu tenho braço, tenho perna, você está com nada aí. Isto não é piedade. Isto é um julgamento que nós fazemos dos nossos poderes e das fraquezas dos outros. A verdadeira piedade conhece a própria fraqueza. Uma outra coisa a respeito da piedade é que ela tem um sentido de imitação de Deus, um sentido de ser santo como Deus é santo. Obviamente, vamos tratar disso como é que a Bíblia apresenta. Mas a verdadeira piedade é semelhança de Deus. A palavra inglesa que traduz isso é bonita.
ela fala de ser como Deus. E é disso que está sendo tratado aqui, quando primeiramente o apóstolo... deixa-me dizer uma outra coisinha. Ele começa falando que é para evitar historinhas profanas e de velhas caducas, né? Historinhas de fantasma, de Saci Pererê, coisas desse tipo. E depois ele fala aos velhos como a pai, logo no final do texto, aos filhos falando como irmãos. E, neste sentido que nós vamos tratar, no contexto de um amor cristão. Primeiro, ele fala sobre o exercício pessoal. Veja o versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-se pessoalmente na piedade. E vamos entender, então, o que é piedade. Eu estou fazendo uma força para ser piedoso agora que eu estou velho. Eu tenho que correr melhor para Deus pensar que eu corri o tempo todo assim, né? Então, já que eu perco o sono, eu tenho orado à noite. Antes eu não orava de madrugada, eu estava com tanto sono, eu ia orar, caía no sono. Agora Deus tirou o sono, dá para orar. Então eu tenho pedido pelos irmãos da igreja, pedido pelos meus parentes, filhos, netos. Outra coisa que eu pensei é, será que se eu começar a ser generoso, em casa está com 200 mudas de alface. Eu pensei, vou levar para a igreja. Descobri quem tem sobrenome de coelho e dá alface. Para alguns eu vou trazer jiló, que é para adoçar a vida. Será que se eu orar muito, ser muito generoso e decorar o Salmo 119, será que eu fico piedoso? A Bíblia diz outra coisa. Olhem o que está escrito aqui. No capítulo anterior, capítulo 3, versículo 16. Tem aí nas suas Bíblias. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Notem, evidentemente, está na cara. Está mais na cara do que seu nariz. Aí, pronto. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O evangelho está completo. Deus já fez tudo. Olha, Deus criou o mundo. Quando criou o mundo, planejou a salvação. Quando criou o homem, criou com base no Filho, na Trindade, o Filho Deus. Planejou a encarnação. E o Filho já veio, já se fez homem, e como Deus e sem pecado, e como homem não tendo pecado, por todos nós pagou a salvação e comprou-nos com grande preço. Foi contemplado por anjos. Anjos o viram, sem entender, morrer por nós, ressuscitar e nos salvar. Foi pregado entre os gentios, gentios como eu. Apesar das imensas gerações de judeus cristãos novos na minha família, sou aí dos povos e ouvi o evangelho da minha salvação, como você ouviu e abraçou a Jesus Cristo e foi salvo.
foi crido em muitos lugares do mundo e foi recebido na glória. Já fez tudo. O que há entre nós que possa nos separar? Se grande é o amor de Jesus Cristo, será a mentira? Será uma promessa quebrada? Será um alimento? O que pode me separar deste amor? Nada, porque Cristo já deu tudo e eu sou dele. E sendo dele, não há divisões que nos afastem. Não há grandes problemas que não possam ser perdoados. Não há ponte que não possa ser atravessada, porque o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi recebido na glória. Esta é a piedade. A piedade é que não há poder maior do que o poder de Deus. Não há nada que me segure. Não há nenhuma escravidão de que eu não possa ser libertado. Durante os primeiros 15 anos do meu ministério, eu tratei muito de pessoas escravizadas a drogas, a álcool, a paixões. E às vezes tínhamos até 30 pessoas em casa, na maior parte das vezes 15. Uma vez, um moço escravizado ao álcool passou um tempo em casa e, afinal de alguns meses, fugiu, levando 2 correntinhas, as únicas joias que Beth possuía. Numa das correntinhas, uma estrela de Davi. Lamentamos, entregamos ao Senhor, não podíamos acusar ninguém. Um dia recebemos uma carta, Beth recebeu uma carta. Saí da sua casa roubando as correntinhas. Não consegui no meu coração vender pelo que eu tinha ouvido. Recentemente entreguei minha vida ao Senhor Jesus e quero devolver. Por segurança, a primeira pessoa que for para a sua casa, eu envio as correntinhas. No dia seguinte, chega uma outra carta, pesadinha com as correntinhas e uma nota. Não aguentei esperar. Orei para que Deus enviasse a correntinha. E ela chegou em segurança. Beth escreveu na revista Ultimato, tem lá a história das 2 correntinhas. Não há poder que nos impeça de vivenciar a piedade. Não há inimizade que resista ao homem que confia em Deus e entrega sua vida, como Jesus entregou, para recuperá-la na ressurreição. Uma das outras coisas que neste texto é dito, exercita-te pessoalmente. Como eu disse para as crianças, é uma rotina. Sabe o que é rotina, não é? Eu treinava muita rotina em luta. Então tinha lá que fazer os movimentos e agora não dá para mexer o braço, que dói lá atrás, mas fazia todo. Para fazer exercício tem a série de exercícios. Para escrever, série de exercícios. E olha, pouca coisa há no mundo que resista a uma rotina. Eu entrei numa rotina muito boa. Eu emagreço e engordo, emagreço e engordo. Não é bom. Não é bom que seja assim. Mas a vida é feita de comportamentos que devem ser exercitados. O comportamento de amar alguém, por exemplo. Uma vez, em Boa Esperança do Sul, chegando para uma conferência na igreja, vi lá TV, tudo, pensei que fosse até me esperando, TV lá do Rio. Parei para perguntar o que era. Um senhor estava fazendo 75 anos de casado.
Os filhos estavam fazendo 50, mesma data. E os netos, 25. Ô, festa! E a repórter perguntou, o senhor nunca quis acabar com o casamento? Ele falou, de vez em quando dá vontade de dar uns tiros, mas nunca teve revólver lá em casa. É assim que a perseverança dos santos ocorre. É Deus quem os chama, é Deus quem os leva. Cumpre a nós esta piedade de fazer e refazer a ordem de obedecer a palavra, orar a Deus e executar o que Ele manda. O segundo ponto aqui muito interessante é o do versículo 8, onde diz, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Exercício físico é proveitoso. Paulo não está dizendo não é. Ele diz que é pouco em relação ao proveito do exercício espiritual. Exercício físico é exigido até para o exercício espiritual. Por exemplo, se o teu irmão te pedir a capa, dá o quê? Camisa. Capa e camisa, tem que fazer o exercício para tirar. Querem mais? Se o teu irmão exigir que andes 1 milha, anda 2. Atualmente eu vou pedir piedade de vocês, não me peça para andar 2 milhas não, que... Mas esse exercício físico, ele só é proveitoso em virtude do exercício espiritual. Quando nós obrigamos nosso corpo a reagir às ordens espirituais. Deixe-me dizer uma coisa, eu não vou dar aula aqui não, de fisiologia, mas deixe-me dizer, quando você peca, você usa hormônios, neurotransmissores, você usa nervos, músculos, tendões, que habituam no cumprimento do pecado. A Bíblia não chama vício de pecado. O círculo vicioso de olhar o mundo, olhar meu coração, de olhar para Deus é maravilhoso. Vai girando enquanto eu dependo de Deus. O círculo vicioso do pecado é escravidão. E o corpo se habitua ao pecado. Então Paulo diz, escutem, escravizem o seu corpo no cumprimento da liberdade que há em Cristo. Obriguem o corpo a viver o Evangelho. Porque esse homem natural aqui gosta de pecar. Tinha aquela pessoa que dizia, quando ia ouvir confissão dos outros, conta como é que foi, fala para mim. A carne é fraca, né? Ainda bem, né, irmão, que a carne é fraca. Não é assim que nós vamos vivenciar a verdadeira piedade, mas compartilhar em amor a graça, a bênção. Escute-me, eu tenho vergonha dos meus pecados. Muito. Vergonha, para mim, é a pior coisa do mundo. E vergonha do pecado me dói. Mas se você precisar, para sair de algum problema, que eu conte meu pecado, eu conto. Não tenho vergonha, porque fui perdoado em Cristo. Me apresento como eu sou. Mas quando não for necessário, eu mostro só o coração, não o intestino. E revelar o coração um ao outro é parte de um exercício espiritual de amor. A piedade para tudo é proveitosa. E a piedade é o compartilhamento da palavra de Deus em amor. E o compartilhamento da palavra em amor exige oração. Isto é piedade. Orar com o cônjuge e pelo cônjuge deve ser coisa muito comum.
não é um período de êxtase, é como sentar à mesa, levantar, dizer um ao outro que ama, com os filhos também. O culto doméstico. Culto doméstico para pouco é proveitoso, deixa-me dizer, viu? Culto doméstico para pouco é proveitoso. Mas quando ele é motivado pelo Espírito, submissão à palavra, em oração, para tudo é proveitoso. É momento de gozo, é momento de alegria. Olha, vale mais do que um filme, vale mais do que uma música, como que é, no MP3. Abraçar o irmão e contar para o irmão uma graça ou uma dor é transformar em piedade aquilo que teria pouco proveito. E é isso que ele diz, para tudo é proveitoso. Terceiro lugar, o exercício da piedade e a promessa contida aqui. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Querem a medida do proveito espiritual? Pensem o seguinte: isto que eu estou fazendo aqui tem um valor permanente? Eu fico pensando aí, a mãe do meu cunhado faleceu com 104 anos. Beleza, né? O tio da Beth faleceu com 105 anos. Dá uma vontade, não dá? Olha, eu não quero ir já, não. Se Deus me levar, vai ser uma alegria. Vai ter festa. Nem lágrima na terra, porque, como eu disse, vai ter banda. O que eu faço agora, eu queria que ficasse na vida eterna. E só o que fica na vida eterna é o amor com que nos amemos. O resto não fica. Vocês se lembram do Marechal Hermes da Fonseca? A única coisa que eu sei da história, tinha uma perna fina e a outra seca. Até era pior do que isso. É a piadinha que ficou. Getúlio. Alguém sabe quem foi? Suicidou. Qual é o nome daquele cantor de rock? Ah, tá vendo? Elvis vive ainda. Eu, às vezes, quero ser jovem com os meus netos lá, que fazem música eletrônica, e quero que eles... E você lembra essa do Elvis? Quem? E os nomes que eles falam, eu não sei. O que é que nós vamos levar para a vida eterna? Nossas iras? Olha, eu vou contar, eu tenho gente aqui que é meu inimigo e eu não esqueço não, viu? O bem que me fizeram nessa altura do campeonato, eu não guardo memória. Mas para o mal que me fizeram, eu tenho memória de elefante. Lembro até do Manezinho, que morava lá em Jaú, na Lourenço Prado 752, que me bateu. Ah, isso eu lembro, não esqueço. O que é que eu vou levar para a vida eterna? Eu vou levar um comportamento de piedade. O que eu aprendi da palavra de Deus, junto com Deus, em Cristo, em oração, baseado na justiça dele, numa vivência com ele, transformando a palavra dele em comportamento meu e dado para os outros. Quando tudo isso da minha vida servir de trigo moído, na moda das experiências e servido como pão
ao que está próximo de mim. E quando eu digo próximo, é o mais próximo que tiver. Poderá ser o cônjuge, o filho, poderá ser o porteiro do prédio, mas estes deverão ser alimentados, como Paulo diz. Expondo estas coisas, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, porque todas as coisas são santificadas pela palavra e pela oração. Há um elemento místico aqui. O elemento místico é: todo poder vem de cima, você não precisa ter o poder. Todo poder para essa vivência vem de Deus, já foi realizado por Deus, basta você começar a agir. Começar a pôr a palavra em prática, a ter comunhão com Deus, a expor isto ao ouvido mais próximo e de permitir que experimente. Que seja essa nossa semana. Deixe-me terminar dizendo que piedade não é uma reputação de espiritualidade. Vadislau é um homem de oração. Vadislau flutua quando ora, ele levita. A minha igreja é poderosa. Essa história de poderosa já deu até o que falar aí fora. A palavra piedade tem a ver com identificação com o caráter de Deus. Eu não sou como Deus é. Não sou Deus. Mas deixe-me contar, como filho dele eu posso experimentar o que ele é. Isso é piedade. Deus os abençoe.